Hoje vamos ter aqui um convidado especial, que é um dos melhores treinadores da atualidade, para mim, até por causa de todo o percurso que ele fez até chegar outra vez onde está, que é o treinador campeão europeu pelo Hockey Clube Barcelos, o Rui Neto. Olá, Vitor. Para quem não sabe, eu e o Rui Neto já temos uma amizade longa, e agora eu chego a mim do Rui Neto quando subia séries. Atenção que essa parte sempre adorei, só por andar com vocês e estar com vocês no balneário, aquilo é tipo um santuário, na altura no Gupilhar. No Gupilhar. Uma pessoa chegar lá e estar no balneário com vocês, partilhar o balneário, para um miúdo como eu, que era júnior, e poder treinar convosco, foi um momento especial. Aquela altura em Gupilhares era uma altura em que nós, para além da qualidade do plantel que nós lhe dámos por lugares cimeiros, a qualidade da formação do Gupilhares também era muito forte. E as vivências que vocês tiveram connosco em termos de balneário, já em fim de carreira, vocês a aparecer como jovens, e nós tínhamos um bom grupo em termos de séniores, acho, tu melhor que ninguém poderás testemunhar isso, que eram sempre recebidos no nosso grupo, portanto havia ali uma boa simbiose. E eram as brincadeiras saudáveis. Para quem não sabe, o Rui Neto ia buscar a casa para ir para o treino, que é uma das lembranças que eu também tenho, e ali o resto, o Miguel Ferreira, o Nuno Freitas. O Barco do Amor. O Barco do Amor, exatamente. Iam buscar a casa, nem chegavam a parar. Andavam na BCI, encostavam à berma e eu entrava para poder ir ao treino. Mas isso, para mim, foi sempre uma alegria espetacular, porque a maior parte dos jovens não faz, e hoje em dia não faz noção do que era tu chegares a um balneário sério, podias trabalhar com uma equipa que acabou em quarto lugar nesse ano, e podes aprender com eles. Sim, e eu percebo aquilo que tu estás a dizer, e a malta mais nova agora se calhar tem mais essa facilidade porque é mais bem acolhida, e eu sou de uma geração bem mais diferente da tua, porque devo ter aí uma diferença de 15 anos de ti, provavelmente. Na tua idade, para nós era muito mais difícil entrar num balneário de gente já com probleminhos e crédito da modalidade. Pronto, mas ainda bem que essas situações se foram desmontando, porque acho que qualquer grupo de trabalho tem que haver uma mistura de malta mais experiente com malta mais nova, e hoje em dia, mesmo até no nosso dia-a-dia, não é só no hockey, é no nosso dia-a-dia, nós, se achamos que sabemos tudo, estamos perdidos. Nós temos sempre coisas a aprender, mesmo com a malta mais nova. Isso é verdade. Outra coisa, a gente depois chegou a estar em Viana, tu eras treinador da formação no Viana e eu jogava lá nos Séniores. Foi aí que tu começaste a tua carreira de treinador, foi quando deixaste de jogar em Viana e passaste a treinar nas camadas? Sim, no último ano em que eu joguei, já comecei a treinar miúdos, sub-13, foi o meu primeiro. Inicialmente comecei com a patinagem ao sábado, a angariar miúdos, ensiná-los a patinar, estar aquelas 2 horas com eles. Depois peguei no escalão de sub-13, depois tomei conta da formação toda do Viana, fiz muito percurso na formação, que me dava muito gozo, gostava muito, e acho que qualquer treinador deve sempre começar a trabalhar com formação, sendo que, se tu me perguntares hoje em dia, formação nunca mais. Não, eu sei que é muito trabalhoso, mas a gente tem que perceber uma coisa, até culminar com este troféu, que eu acho que é o expoente máximo de um treinador, ser campeão da Europa. Tu também já estiveste em finais com o Viana na altura nos playoffs, foste selecionador nacional, que tivemos quase a ganhar aquele europeu, e depois tiveste que voltar outra vez à base. Eu acho que te apanhei em Vila Praia de Âncora na altura. É verdade. Eu saí da seleção e tive ali um hiato de 2 anos e meio, porque achei que era importante, não foi porque não tivesse alguns convites, naturalmente, como tinha deixado a seleção, tinha sempre convites, nem que fosse clubes de segunda, mas achei que era importante fazer uma paragem para perceber e para definir se realmente queria dar continuidade à minha carreira de treinador, porque tinha ficado muito desagradado com algumas situações que eu acho que não fazem sentido nenhum no desporto e que não são para aqui, pronto, já há muito tempo passado. E portanto eu tive essa necessidade de fazer esse ato, depois assim do nada
surgiu-me um convite do Vila Praia, porque as pessoas de Vila Praia tinham estado comigo na formação da Escola de Viana, e eu, como achava que aquilo que não era contrariamente a que muita gente pensava que ia ser um desprestígio, sai de seleção de vai treinar uma equipa da terceira divisão. Não, vi isso como mais uma passagem, um marco na minha carreira. E portanto, por isso eu hoje posso te dizer que dificilmente alguém vai contar qualquer história daquilo que seja um Hockey Patins, que eu trabalhei com escolinhas, formação, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, equipas da terceira divisão, equipas da segunda divisão, seleção nacional, equipas da primeira divisão, portanto percorri quase todos os patamares, ou todos do hockey. Por isso é que eu, quando falo em treinadores e falo da diversidade, eu sempre o teu exemplo, tanto é que hoje a primeira rúbrica, eu quis que fosse contigo, para as pessoas perceberem que ser treinador, nós temos que lutar contra a adversidade, partir muita pedra, até tornarmos a chegar lá em cima, ou se não chegarmos, o que interessa é o percurso que fazemos para ser felizes. Eu acho que tu sempre procuraste, em tudo o que fizeste, ser feliz. Sabes que eu já disse isto muitas vezes e uma coisa não pode estar separada da outra. O facto de durante este tempo todo eu nunca depender do hockey para viver. Ora, está, permitiu-me que eu para quem estivesse... não sabe, o Rui é professor de matemática. Permitiu-me que eu pudesse definir aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu não queria fazer e como se diz na gíria, engolir os elefantes aos sapos que me apeteceram engolir ou gerir. E eu sei que por vezes, e não é fácil, para já não é fácil ser treinador em circunstância alguma, pela pressão que a gente tem e por tudo o resto, mas quando nós dependemos disto para viver, que é o nosso trabalho, às vezes nós temos que nos sujeitar a determinadas coisas. Acho que o importante é que cada um estabeleça os seus limites, até onde pode suportar essas situações, e a partir daí acho que ninguém deve julgar nem criticar quem quer que seja. Às vezes de fora é muito fácil a gente falar e perceber, atura isto, faz aquilo. Felizmente, como eu te disse, como não dependia do hockey para viver, eu estava perfeitamente à vontade. E outra questão, como é que foi? Tive ali uma entrevista tua que achei que foste o treinador do quase, tu foste quase a ser campeão nacional naquela equipa do Viana. Para quem não sabe, o Rui já nessa altura lançava miúdos. Eu lembro-me que tu deixaste ficar o Sapo e o Luís Viana ao banco para meter o Suíças, que era uma promessa espetacular. Não é de agora, sempre foste o que te caracterizou a isso. Depois tiveste o tal europeu, tiveste ali grandes competições, tiveste quase, mesmo até no Barcelos também tiveste, até culminar. O que é que isto representou para ti? Sabes que quando tive esse desabafo, é muito também por aquilo que tu vais ouvindo de fora, não é? Um treinador que está lá, mas quase jogas como nunca e perdes como sempre. Um bocado assim. Eu já tive a 6 segundos de ser campeão da Europa, e na altura tinha representado um quebrado na hegemonia da Espanha. Ganhaste a melhor geração espanhola, se calhar. Pronto, mas tive a 6 segundos de quebrar 14 anos consecutivos da Espanha a ganhar. No Viana nós fomos à final com o Porto, que já era o terceiro ano do DECA, não é? Com o Barcelos estivemos em finais e não conseguimos ganhar, e tu em determinada altura é inevitável que tu questiones, bem, se não ganho está a faltar aqui qualquer coisa. O porquê de não chegar ao último patamar. E eu, quando tive esse desabafo, foi manos dizer assim, enfim, agora já está. Agora vai ser mais fácil ganhar o... E foi, ganhaste logo a seguir a Continental, não foi? Sim, mas... Achas que tu tens ganho a primeira vez, dá até lá e tudo, para agora tu estás nessas competições e não, eu já ganhei, já não vai ser aquele peso que eu tinha e vai ser mais fácil? Inconscientemente isso acontece, inconscientemente. Agora... eu também te digo que, no fundo, estas conquistas são um selo do trabalho de qualidade que tu fazes durante algum tempo. Tu não podes nunca ganhar se não tens qualidade no trabalho. Depois isto é uma consequência, percebes? Repara, nós estamos aqui a falar, e estás aqui preparando esta taça, numa final em que nós ganhamos ao Porto por penaltis, mas eu podia ter perdido por penaltis. Mas não... E todo o percurso, porque isto foi o culminar do percurso que nós fizemos de 16 jogos em que só tivemos apenas uma derrota e já nos quartos de final de uma Liga dos Campeões ao nível em que está agora. Portanto, o trabalho tem que ser bem feito para tu chegares até lá. Primeiro para tu ganhar estas grandes decisões. Depois,
Os pormenores podem-te fazer a diferença e às vezes também tens de ter aquela pontinha de sorte ou os astros alinharem-se todos, e 2025 felizmente foi um ano em que os astros se alinharam para conquistar títulos, para além da Supertaça, foi a Liga dos Campeões, foi o ir à final do campeonato já numa fase muito desgastante, em que acabámos de perder com o Porto, por mérito do Porto, e porque também o Porto não tinha ganho nada e nós já sabíamos que ia ser muito difícil. Mas isto, para nós, enquanto treinadores, é aproveitar aquilo que é o momento. Atenção que eu nunca avaliei um treinador pelas conquistas, é pelo trabalho que me disseste que ele faz, e tu olhas para a equipa dele e todas as tuas equipas, até no Vila Praia, no Braga, quando tiveste, eram equipas organizadas que faziam aquilo. Pois, mas sabes que pronto, e eu sempre avaliei. mas sabes que para os adeptos e para o resto é os títulos, é o seu. É o seu. Porque eu digo muitas vezes isto em conversas de café, como estamos a ter agora esta conversa, e com certeza tu percebes perfeitamente aquilo que estou a dizer. Nós, até quando ganhamos, somos questionados. Somos postos em causa. Sim. Agora imagina quando ganhamos. Exatamente. Portanto, é um bocado assim. Outra questão que eu te vou fazer, que também tenho curiosidade, estás a treinar um dos maiores clubes em Portugal e do mundo neste momento. Como é que é o teu dia-a-dia? Como é que te preparas? Como é que é a tua semana de trabalho, também para as pessoas perceberem o que é trabalhar num clube? Isso é uma questão que dá para percebermos qual é a diferença do ano passado. Eu não era profissional, não trabalhava a tempo inteiro no hockey, este ano trabalho a tempo inteiro no hockey. Por exemplo, o ano passado, o que é que eu tenho a mais do que tinha? Para já só penso hockey, só preparo hockey, só trabalho hockey, e durante o dia tenho tempo ou em casa, ou no gabinete, ou noutro sítio qualquer, preparar, planear, estudar, visualizar, amadurecer as ideias, discutir com o meu, entre aspas, com o meu adjunto, ter alguma conversa ou trabalho com os jogadores, trabalho específico com os jogadores. Mas aquilo que é muito diferente é que tu chegares ao final de um dia, ao final de um jogo, ao final de uma viagem, e saberes que o dia a seguir, ok, vais pensar e só vais trabalhar no hockey. Porque, por exemplo, o ano passado nós fomos jogar a Barcelona numa quarta-feira, viajámos na noite de quarta para quinta às 5 da manhã, eu cheguei ao Porto às 9 e às 11 horas estava dentro de uma sala de aula para dar aulas. Acabámos a Liga dos Campeões, também foi uma das coisas que eu achei que era engraçado. No domingo estive a festejar até às 8 da manhã e às 8h30 estava dentro de uma sala de aula para dar teste. Portanto, não tens tempo, estás a perceber? E mesmo o teu dia-a-dia, a pressão do teu trabalho, tu não estás só focado em algo. E portanto, eu hoje preparo tranquilamente, geralmente treinamos de manhã, hoje até treinamos de manhã e tarde, tenho tempo para fazer a análise, a preparação, discutir com o meu outro. Análise, és tu que a fazes, ou tens alguém a fazer-te essa análise, ou tu és muito focado e dizes, não, eu gosto de ser eu... Eu faço a minha análise quando vou fazer a minha palestra, ou quando vou preparar o jogo. A análise é feita por mim, do adversário, da forma a minha equipa está. Eu olho muito para aquilo que a minha equipa faz, porque acho que o primeiro princípio é tu ajustares aquilo que tu estás a fazer, não podes jogar em função daquilo que é o adversário. Tens que ajustar, e isto é uma ideia que eu tenho, tu tens que ajustar a forma como tu jogas ao adversário, mas não tens que alterar, só porque o adversário joga de maneira diferente. Eu faço a análise, quem prepara o vídeo do adversário é o meu adjunto, porque já sabe quais são os parâmetros que eu pretendo e que eu quero. Ele já conhece a tua maneira? Já trabalhamos juntos, já conhece, mas não significa que em determinadas situações seja eu, por exemplo, a fazer e a preparar aquilo especificamente que eu quero, quando quero ser muito incisivo e focado numa parte. Entendes? Por exemplo, dou-te um exemplo, hoje quis fazer uma análise profunda e incisiva sobre os erros, sobre determinadas situações específicas do jogo do Tomar, foi eu que preparei o vídeo. Foi eu, independentemente de depois o meu adjunto ter preparado situações ofensivas e defensivas e que fez chegar em vídeo aos atletas para eles analisarem. Outra questão, estamos a falar em microciclos, que é para a nossa plateia também perceber como é que é. Tu partes do jogo, ou tu
num mês, tu sabes que tens de trabalhar estas coisas, ou consoante o jogo, como é que correu ou que não correu, tu fazes a tua semana. Ou correu Nós fazemos mal. É assim, vamos ver. Eu defendo que qualquer planeamento tem que estar sempre em constante avaliação e ajuste. Porque isto não é chapa 5, como se costuma dizer. Primeiro, porque os nossos atletas são seres humanos. Depois, porque tu estás sujeito a que haja lesões, a que haja contratempos e tens que alterar. Então tens que estar preparado para essas alterações e para essas mudanças. Planear, nós fazemos um planeamento anual, fazemos um planeamento do mesociclo, que as pessoas gostam muito destes termos, mas aquilo que eu faço é um planeamento de microciclo, de semana a semana, e muito em função também daquilo que é a carga competitiva daquela semana. Por exemplo, nós vamos entrar numa semana em que jogamos em Tomar, no sábado jogamos quinta-feira com o Oliveirense, jogamos domingo com o Sporting, quarta-feira vamos ao Oliveirense e domingo jogamos em casa com o Valongo, ou sábado, penso que é sábado. Portanto, o grau de dificuldade dos jogos, a sobrecarga que já temos dos jogos até agora, o nível em que os atletas se encontram em termos físicos e desgaste mental, tudo isso tem de estar em constante avaliação e perceber se temos que fazer ajustes. Concretamente, eu vou dar um exemplo concreto à questão que tu me colocaste. Nós tínhamos o microciclo programado desta semana e hoje uma das unidades de treino que tínhamos de manhã era ginásio. E depois íamos trabalhar a pista à tarde. Análise de vídeo, ginásio e pista. E eu entendi que deveria, em conversa com a minha equipa técnica, que deveríamos substituir o ginásio por uma análise mais profunda e por uma conversa palestra. Pronto, e suprimimos o ginásio. Ajustamos. É esta flexibilidade. É flexibilidade, que já está a palavra correta. O ajustar, quando eu digo ajustar, é ter flexibilidade naquilo que é o momento, aquilo que é a carga competitiva e nunca cair naquele princípio que nós temos todos o hábito de cair. Alterei isto, correu mal, foi por causa disto que alterei. Nós temos muito esse hábito. Se existe diferente, mas eu acho que não tem que haver esse preconceito. Ok, já percebi nessa parte. Também para perceberem lá em casa, os teus treinos, no microciclo normal, tu disseste-me há um bocadinho que costumas trabalhar com 10, 11, e também queríamos perceber o primeiro, o segundo treino, consoante, uma semana limpa. Vamos falar uma semana limpa, que trabalho de segunda a sexta, jogo sábado. Porventura poderemos dar uma folga na quarta-feira, ok? Segunda e terça-feira eu chamo sempre 2 miúdos da formação ou 3 para trabalhar connosco, porque as unidades têm que nós damos mais intensidade, mais carga. E com o volume que estamos a ter de competição, é necessário mesmo em unidade de treino fazer descansar alguns atletas ou não sobrecarregar tanto, porque... É que eles terão mais minutos de novo. Exatamente, porque por exemplo o Luís teve 6 meses e a rotação era feita a 7 na grande maioria das vezes, e temos 3 ou 4 atletas que têm um número de minutos substancialmente diferente dos outros, e esses mais tarde ou mais cedo vão ter ou um abaixamento de forma, uma sobrecarga, ou mais sujeito a lesões. Portanto, os primeiros 2 treinos da semana serão sempre 2 treinos com maior intensidade e onde nós usamos 2 ou 3 minutos da formação, eventualmente até um guarda-redes. Se faço um treino específico de manhã de finalização só com o guarda-redes e com os jogadores, chamo sempre 2 ou 3 minutos e à tarde mantém-se os miúdos. Portanto, uso sempre miúdos da formação para trabalhar connosco. Neste momento foi importantíssimo porque, dado o Luís não estar, e mesmo não tive o Luís, também tive o Miguel lesionado, Vieirinha, de 4 semanas, e eu precisei de 4 minutos da formação. Geralmente os últimos 2 treinos da semana é que trabalho quase sempre só com o plantel, o plantel dos 10. Agora, para finalizarmos, o que é que podemos esperar do Barcelos? No resto que falta, nós vamos entrar agora na fase das decisões. É assim, eu gosto de ser muito pragmático e realista e perceber que eu sou uma pessoa ambiciosa, mas com os pés bem assentes na terra. Eu sei que há equipas com muito mais potencial
mais bem apetrechadas que a nossa, e nós só podemos competir com essas equipas, temos que manter a ambição e o objetivo e ter qualidade, obviamente, para andarmos lá em cima. Mas a única coisa que eu sempre me propus aqui neste clube, de uma forma real, porque acho que tem que ser assim, é tentar dar nos momentos da decisão. Conforme te disse, estávamos em conversa em off, tu para ganhar tens que estar nos momentos da decisão. É verdade. Porque se não tiveres nos momentos da decisão, não vale a pena, não é? Depois chegas lá e ganhas ou não, já é outra coisa. E portanto, nós já conquistámos um título este ano, poderíamos dar satisfeitos porque ganhamos uma taça continental. Acho que nunca nos podemos dar satisfeitos porque se somos ambiciosos temos que procurar mais. Sabemos perfeitamente, nunca o escondi, que ser campeão nacional é uma tarefa muito difícil, ainda para mais que um play-off. Até porque existem equipas, e o Benfica está a fazer uma época fortíssima, muito difícil de igualar. Teremos hipóteses na Taça Portugal, se conseguirmos chegar à Final Four, que lá está, porque só um jogo aí a decidir. Na Liga dos Campeões as coisas estão um bocado mais complicadas, mas acredito que se a gente conseguir ficar apurado para a Final 8, teremos uma palavra a dizer. Portanto, estar nos momentos da decisão é o primeiro objetivo. Para finalizar, como é que tu selecionas os jogadores? O que é que tu, para eles perceberem, o que é que tu vês, o que é que tu procuras num jogador, quando tu vais buscar esse jogador, o que é que te chama mais à vista, ou aquilo para ti que é mais importante, sabes? Olha, todos temos diferentes. Eu tenho uma ideia muito concreta daquilo que eu pretendo do jogador e visualizo e digo, não, eu quero este atleta, procuro, para além das qualidades técnicas, tem que ter qualidades humanas e perfil para estar a encaixar aqui dentro desta equipa. Avalias o caráter. Tudo. Dentro daquilo que eu gosto, que eu posso avaliar, não significa que não me possa enganar com um ou com outro, ok? Mas ninguém acerta. Sim, mas sabes que hoje em dia há muitas formas de chegares à informação. E depois verificar se ela é fidedigna ou não. Mas há uma coisa que eu não tenho problemas nenhums em fazê-lo. Se eu tenho dúvidas, se eu olho para um jogador, ou se alguém me referencia um jogador, e eu não o conheço profundamente, não tenho problemas nenhuns em falar com 2 ou 3 pessoas que possam conhecer e aconselhar-me o que é que possa ser ou não possa ser, que é para não estar a correr o risco. Obviamente que tu depois corres, quando vais buscar um jogador, vais sempre correr o risco de perceber se ele vai se enquadrar na tua estrutura ou não se vai enquadrar na tua estrutura, se vai ter o potencial ou não vai ter potencial. Concretamente, é diferente, e eu sei que é completamente diferente, tu seres treinador de uma equipa de Benfica, Porto ou Sporting, ok? Porque aí tem que ser jogadores que tu sabes que te vão acrescentar inequivocamente, ou tu estás a apostar em jogadores que te podem vir a acrescentar e tu sabes que eles têm qualidade, vão ser uma mais-valia em termos futuros. E eu procuro não só a parte desportiva, conforme eu te disse, mas o perfil, o caráter, se enquadra, quais são os objetivos, se é ambicioso, se tem vontade, e depois, claro, as qualidades, e se eu vejo que ele se vai enquadrar no meu modelo de jogo, ou se eu consigo adaptar, que é muito mais importante, o meu modelo de jogo às características dos atletas. Ok. Tu adaptas ou tu tentas pegar nos e potenciar as características do teu modelo? Dentro do meu modelo, eu tento potenciar as características do meu jogador, ou seja, o meu modelo não é um modelo fixo, é um modelo com muita flexibilidade. E não há segredo, porque ainda há pouco tempo dei uma formação e explanei tudo aquilo que eu faço em termos principalmente ofensivos, porque considero que trabalho muito mais a parte ofensiva do que a defensiva. E eu lembro-me de tu dizer na altura que eu prefiro ganhar 8-6 do que ganhar 2-0. Pronto. Lembro perfeitamente. Mas são características, claro. Embora, se tu me perguntas que por vezes eu prefiro não sofrer golos, porque eu olho depois para o todo, estás a perceber, não é só para a fatia do bolo, olho para o bolo todo. Às vezes a gente quer não sofrer golos, que é para dar confiança à equipa, aos jogadores, etc. Mas eu vou buscar um atleta e verifico que dentro das minhas, dentro do meu modelo ofensivo, dentro da minha forma de jogar, ou no 2-1-1, ou no 3-1 em rotação, ou no 2-2, ou em zona 4, quais são as características que ele tem. E depois, eu, durante o trabalho, verifico, isto se calhar dá-me uma variante que eu ainda não tenho. E pego e adapto aquilo num modelo com uma variante diferente. Percebes? Portanto, tento potencializar aquilo que são as características e vamos finalizar com aquilo que há bocado dissemos. Isto não são melancias, mas às vezes
Tu não acertas também. Não, só depois da aberta é que a gente sabe. Não tínhamos aqui, não vamos vender aqui a banha da cobra, vou pintar o céu todo azul que não existe. Obviamente, felizmente, tenho acertado muito mais vezes do que errado. Por isso é que eu te fiz essa pergunta, porque realmente é o que se tem verificado. Porque eu acho, isto também é um princípio que eu acho que qualquer um... Porque eu acho que tu respiras hóquei. Estás a comer? Como tu achas, tu respiras hóquei. Essas partes de quem jogou, Sim, isso é muito importante. é mais fácil a gente chegar lá. Mas também é muito importante a gente perceber isto. Vou dizer-te isto de forma muito honesta. Imagina que eu tenho um atleta no meu plantel e tu dizes assim, não percebo como é que aquele gajo não rende. E tu pegas nele e fazes dele um atleta de topo. Ou tiras as potencialidades dele e ele aparece nas vistas, dá nas vistas. Ou ao contrário, tu tens um atleta que tu estás a trabalhar e não conseguiste tirar as potencialidades dele e eu consigo tirar. Isto não significa que eu sou o melhor treinador que tu. Se calhar o meu modelo é que seja o mais atlético. E é isso que a gente tem que perceber. Estás a perceber? Não significa, não existem aqui varinhas de condão, não existem aqui verdades absolutas. Às vezes nós conseguimos fazer com que o nosso modelo se adapte. Há um atleta que eu conheci, corri o risco, mas foi um risco consciente de quando tomei, porque olhei, analisei muito bem e disse, eu tenho que testar esta situação. Foi no primeiro ano que eu cheguei a Barcelos, eu chamei ao Miguel Rocha e disse aí, Miguel, a jogares por fora, comigo não tens hipótese. Mas vejo em ti grandes capacidades para jogares interior. Queres experimentar? Queres testar? Pronto, foi como quase sair. Foi espetacular. Percebes? Eu fiz a pergunta porque eu queria que te chegasse, Pronto. É espetacular. Por acaso conseguiste fazer uma coisa? Mas repara numa coisa, eu não descobri a pólvora, nem fui descobrir o Miguel Rocha. O Miguel Rocha foi formado por pessoas muito qualificadas. Ele, para chegar onde chegou, exatamente, teve que ter boas pessoas a trabalhar com ele. E eu é que se calhar o potenciei numa situação que se calhar nem ele pensava que podia jogar ali. Se calhar não pensava minimamente. Faz golos todos de maneira feitiço, faz. Ele sempre teve golo, eu lembro dele. Sempre foi um miúdo com muito golo. Mas as características dele são fantásticas para jogar ali, mas pronto, foi como é que eu tenho de dizer? E estás de parabéns nesse aspecto. Achei, olhei e disse assim, com a qualidade técnica que ele tem, com a envergadura física que ele tem, vamos testar para ver como é que as coisas funcionam. Obviamente que depois o resto da equipa tem que trabalhar mais para que ele possa sobressair, percebes? Não é jogadores que já nascem com aquelas características, que é o caso do Benedetto, o caso do Alvarinho, são interiores puros, já com aquelas características e que já vêm da formação a trabalhar aquilo. O Miguel não. Pronto, mas lá está, são aquelas coisas em que tu acertas e felizmente, e oxalá outros acertam que também esqueci. Foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por teres vindo. E eu não queria deixar de deixar esta mensagem, porque acho, primeiro agradecer-vos o convite, porque é sempre um gosto falar de hockey. Para mais com pessoas que já nos conhecemos e que temos alguma história já para trás. Depois, porque acho que é importante que quanto mais falar de hockey e bem, não é estar em conversa de mal dizer, melhor, porque a nossa modalidade só tem a ganhar. Portanto, muito obrigado pelo convite, desejo-vos o maior sucesso e tudo que precisarem da minha parte para este novo projeto ser implementado e seja uma referência no hockey, podem contar comigo. Obrigado.